O Botafogo venceu o César Valerro por 3-2, jogo pegado pra caramba, que a gente levou muito susto no final do jogo. Tem outra vitória importante também que eu quero falar, é que afeta indiretamente e também, se a gente for pensar bem diretamente, o Botafogo, mas é depois, obviamente, da vinheta que eu volto a falar sobre tudo isso. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a vitória de ontem do Botafogo de 3-2 sobre o César Valerro, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre as consequências dessa vitória, porque a gente já falou, eu e Bruno Matuta, a gente discutiu bastante ontem no Arquibancada RB, o pessoal do chat também dando muitas opiniões, né? O pessoal, muita gente estava assustada, muita gente chateada, né, com a maneira como a vitória se deu depois do Botafogo ter feito 3-0 no primeiro tempo de uma forma muito tranquila. Poderia ter sido muito mais tranquilo realmente do que foi. O Botafogo não precisava ter passado todos os sustos que passou, mas a questão é que o Botafogo venceu e é isso que importa. Galera, antes de eu começar a falar sobre tudo isso, sobre todos os assuntos que a gente tem aqui para bater um papo, eu gostaria de pedir para você deixar seu like aí, porque isso ajuda demais na distribuição do nosso conteúdo, porque o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade quanto mais likes a gente tiver. Então deixa seu like aí, porque isso já ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, você está chegando aqui hoje e ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, porque a gente está já na contagem regressiva para bater nos 45 mil. A gente já chegou nos 49 mil, batendo aqui na portinha dos 49.300, faltando aí agora menos de 700, talvez um pouquinho mais de 700 aí, de inscritos para a gente bater nessa marca de 50 mil inscritos. Para a gente é uma marca extraordinária, a gente fica muito feliz com isso, mesmo remando contra a maré em muitos momentos e falando as coisas que ninguém quer falar, mas que você só vai ouvir aqui na Rádio Botafogo. A gente sabe que às vezes a gente precisa ser impopular, embora a gente precisa ser honesto sempre com a torcida do Botafogo. Isso é uma coisa que você sempre vai encontrar aqui na Rádio Botafogo. A gente não abre mão disso, beleza? Então se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Considere tornar-se membro também da Rádio Botafogo. Você pode se tornar membro por menos de R$ 5 aqui na Rádio Botafogo. Tá molezinha, tranquilo, tem 5 planos diferentes aí que você pode escolher, que se encaixam melhor no seu perfil. Então, dá uma olhada aí depois nos planos de membros e vê aí aquele que é melhor para você e considere tornar-se membro da Rádio Botafogo, tá bom? Olha só, gente, o Botafogo venceu ontem, lá no Peru, o César Valerro, do nosso querido ídolo Louco Abreu, para um placar de 3-2. O Botafogo construiu o seu placar no primeiro tempo, fez os 3-0. A gente estava achando aqui que seria 3 vira, 6 termina, né? Todo mundo achando que o Botafogo fosse dar um espetáculo, golear, passar o carro, enfim. Mas a gente tem que lembrar que o Botafogo tem uma estratégia. O Botafogo vem de uma maratona de jogos, assim como várias outras equipes do Campeonato Brasileiro também, equipes que estão disputando, né, coisas com o Botafogo, o próprio Atlético Paranaense, o próprio vice-líder, o Palmeiras, o Fluminense, né, o Atlético Mineiro. Todas as equipes estão disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo. E a maratona do Campeonato Brasileiro, a maratona, na verdade, do calendário brasileiro, está cobrando já o seu custo altíssimo dessas equipes que vão perdendo jogadores por contusão, e os técnicos, na verdade, são obrigados a fazer um gerenciamento de elenco que nem todas as equipes vão poder fazer, porque nem todas as equipes têm a profundidade de elenco que o Botafogo tem hoje em dia. Então é extremamente importante que o Botafogo consiga rodar o seu elenco o máximo que puder e dar ritmo de jogo, principalmente para aqueles jogadores que têm a maior possibilidade de serem utilizados pelo técnico Luiz Castro. E isso implica em dizer que a nossa dupla de zaga reserva, Felipe Sampaio e Luiz Segovia, né, que entraram em campo ontem, né, na vitória, não foram muito bem. Então a galera ficou muito assustada, todo mundo ficou questionando, a dupla de zaga de Botafogo de reserva, a dupla de zaga reserva do Botafogo é muito ruim, e a gente não tem uma dupla de zaga reserva, na verdade a gente só tem uma boa dupla de zaga titular. Eu discordo, acho que a nossa dupla de zaga reserva é boa, ela dá para o gasto, né, é excelente, por isso que ela é reserva, porém eu acho que o sistema defensivo do Botafogo, quando joga completo, ajuda a proteger muito mais essa zaga. Uma coisa é você jogar com o Tietê e Gabriel Pires à frente da zaga, o Marlon Freitas e Gabriel Pires, ou então com o Lucas Fernandes e o Tietê, enfim. Esses jogadores dão muita qualidade, principalmente na parte defensiva, naquele momento ali que você precisa de uma cobertura melhor para os zagueiros. Quando você joga com JP Galvão na frente da zaga e o Marlon Freitas já depois de estar desgastado, de ter jogado um tempo inteiro, e também o Raí, né?
Raí, JP Galvão e Marlon Freitas, é óbvio que o sistema defensivo do Botafogo vai ficar exposto. E foi exatamente isso que aconteceu ontem no jogo contra o César Valerro, e não é uma coincidência que o Botafogo tenha tomado um apavoro no segundo tempo, podendo inclusive até ter tomado o gol de empate, uma coisa que preocupou demais e chateou também a torcida, com razão. Eu entendo do fundo do coração, mas é que eu prefiro olhar sempre para o copo meio cheio do que para o copo meio vazio. Isso não significa ser poliana, eu estou colocando aqui a minha posição, a minha opinião, de que neste momento o Botafogo, com a vitória de ontem, assume a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana, passa a LDU pela diferença de gols marcados, né, e principalmente também gols marcados fora de casa, e também o Botafogo se mantém líder do Campeonato Brasileiro, podendo utilizar jogadores que precisaram descansar no jogo contra o César Valerro, na partida contra o América Mineiro no domingo, lá no estádio Newton Santos, onde a gente precisa vencer esse jogo para poder manter a nossa liderança, torcendo também, inclusive, para os nossos adversários diretos perderem seus pontos por aí, beleza? Então, eu diria que a missão do Botafogo foi cumprida, poderia ter sido cumprida com um pouco mais de sossego, mas não foi, mas foi uma vitória muito importante, uma vitória que dá pra gente realmente uma tranquilidade. Nossa situação no grupo agora é Botafogo é líder com 8 pontos, seguido da LDU também com 8 pontos, eles iguais praticamente em tudo, porém o Botafogo tem 2 gols a mais feitos, né? 2 gols a mais feitos, e a LDU tem 2 gols a menos. A defesa do Botafogo vazou mais do que a defesa da LDU, com 4 gols tomados, a LDU 2 gols tomados apenas. Em terceiro vem o Magajanes com 3 pontos, né? E a Universidade César Valerro, do nosso querido Louco Abreu, já eliminada com 1 ponto. Magajanes vai jogar a vida deles, né? Na próxima partida contra justamente o César Valerro. O jogo também vai ser lá no Peru, lá em Trujillo. E o Botafogo sai para enfrentar a LDU lá na altitude de Quito. Então, a gente pode dizer que esse jogo praticamente define, pelo menos na minha opinião, as posições em que Botafogo e a LDU vão se encontrar, vão se classificar no seu grupo. Eu, particularmente, não acredito numa virada espetacular do Magajanes para cima do Botafogo ou da LDU, seja lá quem for. Acredito que o Magajanes deva vencer o seu jogo, mesmo contra o César Valerro, mas a última rodada o Botafogo recebe o Magajanes no estádio Newton Santos e a LDU recebe o César Valerro. Por isso que o jogo, né, contra a LDU ganhou esse ar de decisão de final. A gente poderia, né, tudo poderia, né, ter feito o nosso resultado aqui contra a LDU, mas a gente empatou, mas quem sabe a gente também não consegue a gente não consegue um empate, um resultado positivo lá também, quem sabe inclusive até vitória. Eu acredito numa vitória do Botafogo contra a LDU, mesmo na altitude de Quito, não temo a LDU, acredito inclusive que para essa partida eu não acredito que o Luiz Castro deva poupar ninguém, deva vir com o time principal, porque ele entende que a LDU, precisando realmente do resultado, para se classificar pelo menos em primeiro lugar, vai vir para cima do Botafogo, jogando nos seus domínios na altitude. Eles entendem também que eles vão tentar imprimir um ritmo muito forte para tentar cansar o time do Botafogo o mais rápido possível. E é bom a gente se classificar em primeiro, porque, ao que tudo indica, tem grandão aí da Copa Libertadores que não vai conseguir passar de fase. Por exemplo, o River Plate está numa situação muito complicada no seu grupo, deve cair para a Sul-Americana mesmo. Acredito também que algum brasileiro grande não deva passar. O Corinthians, por exemplo, não deve passar, na minha opinião, está numa situação muito complicada. E olha lá, abre o olho, não. O Flamengo também, para se bobear, acaba caindo para a Sul-Americana também. Por falar em Corinthians e Flamengo, eu vou entrar no próximo assunto agora, que é uma outra vitória que é importante, que afeta também o Botafogo. Porém, antes de eu falar sobre esse segundo assunto, eu quero lembrar você para deixar seu like aí, se inscrever aqui na Rádio Botafogo e também deixar nos comentários aí a sua opinião sobre isso que eu acabei de falar, sobre a posição do Botafogo no grupo da Sul-Americana. Se você concorda, discorda, deixa aí sua opinião, que isso é extremamente importante para a gente também. Sempre que dá, eu dou uma interagida, bato um papo com a galera aí. Aliás, estou devendo um bate-papo com vocês do último vídeo que eu fiz. Tem bastante coisa, teve muita movimentação, teve coisa polêmica e teve gente que não entendeu praticamente nada do que eu falei, mas isso faz parte, tá tudo bem. A Libra, né, que todo mundo sabe que é uma das ligas, né, que tá brigando, na verdade, pela formação de uma liga unificada aqui no Brasil de futebol, para tirar finalmente o poder da CBF, da Rede Globo, e concentrar na mão dos clubes o poder sobre a organização do seu próprio campeonato. Tomou uma decisão extremamente importante, que na verdade é considerada uma vitória sobre o Flamengo e Corinthians, né? A Libra
tirou os privilégios de Flamengo e Corinthians, aquele colchão que Flamengo e Corinthians pleiteavam, para que eles pudessem ainda ter um período, um prazo aí de mais ou menos 5 anos, mantendo a vantagem que eles ainda têm sobre os demais clubes, na verdade se eximindo de qualquer risco, caso a nova Liga Brasileira de Futebol venha a fazer água, venha a ter problemas na comercialização dos seus direitos. A Libra tirou esses privilégios do Flamengo e do Corinthians, e também tirou de pauta a unanimidade na decisão dos assuntos da Libra, né? Essa era uma cláusula importante que impedia qualquer possibilidade de acordo com a Liga Forte Futebol, que é a outra liga, na verdade, que também está brigando pela organização do futebol brasileiro. Mas o mais importante é que essa decisão da Libra, né, que é uma vitória sobre Flamengo e Corinthians, os dois clubes mais privilegiados do futebol brasileiro, principalmente pela maneira como os acordos comerciais foram costurados nos últimos 10 anos, dando para esses clubes uma diferença abissal financeira sobre os demais clubes, com um pretexto ridículo, na minha opinião, de que esses clubes têm maior torcida, né, logo deveriam ter maior audiência. Isso, na verdade, não é uma competição de futebol, isso é uma competição extra, que não deveria, por exemplo, interferir na questão técnica. Depois a gente pode até fazer um vídeo, eu posso até fazer um vídeo para tentar né, esmiuçar um pouquinho melhor esse assunto, para a gente entender o que é produto futebol, o que é produto torcida, quem deve explorar produto futebol, quem deve explorar produto torcida. Isso é uma outra discussão. Mas, enfim, o importante é que essa decisão da Libra aproxima a Libra e a Liga Forte Futebol de um possível acordo para que a gente consiga finalmente ter uma liga unificada de futebol no Brasil, e dessa forma, né, isso é uma questão mais importante, porque isso toca diretamente o Botafogo, indiretamente e diretamente, porque se houver um acordo com a Liga nos próximos meses, sei lá, nos próximos 2, 3 meses, isso significa uma entrada de capital no Botafogo, uma entrada de dinheiro no Botafogo substancial para mais de 150 milhões de reais, acredito eu. Isso é uma coisa extremamente importante, por quê? Porque o Botafogo precisa muito de uma injeção de capital, de dinheiro novo, que o Botafogo está realmente precisando, e eu tentei falar isso no último vídeo, muita gente não quis ouvir. O Botafogo, neste momento, está com problema, vai ter problema novamente nesse ano de fluxo de caixa, se o Botafogo não conseguir a injeção de dinheiro novo, e na verdade essa injeção de dinheiro novo não deveria depender do acordo da Libra, deveria ser uma obrigação do John Textor colocar esse dinheiro caso o Botafogo venha a ter novamente problemas de fluxo de caixa. Mas a questão importante é, se o Botafogo tivesse injeção de dinheiro, isso dá uma aliviada, uma tranquilizada muito grande no que diz respeito a fluxo de caixa, e a gente pode, talvez, não ter a possibilidade de perder jogadores fundamentais para o elenco do Botafogo agora, principalmente para que a gente possa manter essa regularidade que a gente conseguiu em todos os campeonatos que a gente está disputando, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Por exemplo, todo mundo sabe, isso não é mistério para ninguém, não fui eu que inventei essa notícia, não plantei essa notícia, tá no Globo.com, tá lá também, né, se vocês quiserem ver lá no Fogão.net, o Lucas Perry e o Adrielson têm, na verdade, o mesmo empresário que, na verdade, é credor do Botafogo. O Botafogo ainda não conseguiu acertar as luvas, né, aquilo que deveria acertar com esse empresário no momento que o Botafogo contratou esses dois jogadores. O empresário está muito satisfeito, quer tirar os dois jogadores do Botafogo. Adrielson e Lucas Perry têm mercado na Europa, há clubes realmente que já estão interessados. Perder, por exemplo, esses dois jogadores, na minha opinião, para o Botafogo, nessa altura dos campeonatos, seria um desastre. Só para vocês terem uma ideia, olha a partidaça que o Adrielson fez ontem, fez um gol, né? E, além disso, enquanto ele esteve em campo ao lado do Cuesta, o Botafogo não foi incomodado em sua defesa. Foi sair a zaga titular e o meio de campo também ser mexido, o sistema defensivo ser mexido, para a gente sentir o quanto que a gente precisa do Lucas Perry e do Adrielson. Na minha opinião, por exemplo, aquela falha grotesca do Felipe Sampaio de falta de tempo de bola, e também o fato dele estar marcando a bola ao invés de estar marcando o seu adversário, é o tipo do lance, é o tipo da bobagem, é o tipo da bobeira que o Adrielson não costuma cometer, ou se comete com muita, muita raridade, né? Então, a gente precisa muito desses jogadores, Adrielson e Lucas Perry, para que eles fiquem. O Botafogo precisa de injeção de capital e precisa acertar sua dívida com o empresário deles. Por isso que essa decisão da Libra
Brasileira, se aproximando da Liga Forte, é muito salutar para o Botafogo. Vamos rezar. Se você aí não quer perder o Lucas Perry e não quer perder o Adrielson, né, para clubes europeus no meio do ano, reza, mas reza muito. Cruza os seus dedos aí, faz tudo aquilo que, se você é de acender vela, acende vela, se você é de orar, ore, né? Se você é de fazer vibrações positivas, namastê, seja lá o que for, que diabo for, faça, porque se entrar esse capital no Botafogo, a gente corre menos risco de perder jogadores fundamentais para o nosso elenco, beleza? Uma outra coisa importante aqui que eu quero mencionar para vocês, que isso é uma notícia muito bacana, o Botafogo passou de 45 mil sócios, é uma marca incrível, histórica, o Botafogo nunca tinha chegado nesse nível, nessa quantidade de sócios. O plano de sócio do Botafogo continua crescendo, ainda tem vaga para você ser sócio alvinegro. Se você aí ainda não se tornou sócio e pode se tornar sócio do Botafogo, torne-se sócio do Botafogo. O plano alvinegro é espetacular. Eu, por exemplo, com o que eu pago, eu já fui a 3, 4 jogos, 3 jogos, né? Praticamente esse mês já está pago, né? Eu acho que há muitas vantagens. Eu considero que o plano alvinegro é o melhor de todos. Mas agora o Botafogo está fazendo promoções também para os sócios dos planos preto e branco, pagando ingressos mais baratos, inclusive ingressos com valores promocionais para o jogo contra o América Mineiro no domingo, inclusive ingressos com preços bem baixos. E por falar nisso, o Botafogo já vendeu 15 mil ingressos para o jogo de domingo. Se você aí, né, pode, vá ao jogo no domingo. Vamos encher de novo o estádio Newton Santos, vamos fazer uma festa bonita. Eu não cobro ninguém que não possa ir, né? Eu não fico aqui enchendo o saco e dizendo, forçando uma barra aqui, porque cada um sabe onde o calo aperta. Mas se você pode comparecer ao estádio no domingo, vá, porque está cada vez mais gostoso o clima dentro da nossa casa, no estádio Newton Santos. Está se transformando realmente num território hostil para os adversários, e o Botafogo vai ser uma equipe extremamente difícil de ser batida nos seus domínios. Acredito eu, inclusive, que o fato da gente estar jogando na nossa casa e estar jogando com uma qualidade tão grande, tão boa, é que tem feito com que o Botafogo seja líder do campeonato e, até o momento, uma das equipes com futebol mais regular, mais bonito de se ver, um time mais ajustado para se ver. Concorda, discorda, deixa sua opinião aí, eu quero saber, coloca aí nos comentários, deixa seu like também, lembrando aqui, porque o like é uma coisa extremamente importante, a melhor maneira que você tem de ajudar a gente aqui no nosso trabalho. Se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro também por menos de R$5. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB, o Botafogo vence sempre. Um grande abraço, tchau!